Olá, meus amigos da nossa programação ao vivo no Facebook. Estou aqui para mostrar a vocês algo muito importante que eu acho que quem é cristão de verdade, quem realmente serve a Deus, segue os preceitos, os conselhos, através da palavra de Deus, vai atentar para essas coisas que eu vou dizer aqui. Não estou aqui para defender, primeiramente, antes de tudo, não estou aqui, eu quero deixar claríssimo isso, não estou aqui para defender a nenhum homem político. Não estou aqui para acusar, apontar o dedo para o fulano, para o cicrano, não. Não haverá nomes de umas leis que foram criadas, mas o que eu quero dizer aqui, meus irmãos, que não estou aqui para defender um lado político. Não estou aqui para defender Bolsonaro, não estou aqui para defender Ciro, para defender Lula, não estou aqui para isso. Porque eu sei que através dessa transmissão ao vivo, eu sei que tem muita gente com uma ignorância que vai chamar de bolsomínio, porque é Bolsonaro, porque é isso e aquilo. Não. O que eu vou mostrar aqui está na luz da Bíblia. E eu estou me apresentando como um pregador da palavra de Deus. E estou sabendo que tem muitos que se dizem cristãos, que se dizem homens e mulheres de fé, né? Que se dizem que ama o próximo, que ama a Deus e ama o próximo. Está querendo cair numa cilada dessa. Então agora eu vou falar aqui, eu vou mostrar para vocês, através da Bíblia, através da luz da Bíblia, lei por lei e a Bíblia, o que a Bíblia fala com respeito de cada lei. 8 motivos em quem é realmente cristão, que pratica a palavra de Deus, que não vota nos partidos da esquerda. Então eu vou provar para vocês 8 motivos de que o cristão de verdade, crente, de que aquele que pratica a palavra de Deus, ele não deve votar nos partidos da esquerda. Então eu vou dar 8 motivos para você que se diz cristão. Você que se diz cristão, você que se diz crente, que ama a Deus, que pratica a palavra de Deus. Então você precisa saber, porque eu sei que tem muitos cristãos que é capaz de votar no partido da esquerda. Ainda mais que tem a esquerda, que ela está, Satanás, em um dos laboratórios infernais dele, conseguiu colocar na cabeça da esquerda de fazer crentes, né, esquerdistas. Não existe crentes esquerdistas. Claro, você vota em quem você quiser. É óbvio. Você vota em quem você quiser. O problema é seu. O voto é seu, né? É o teu nome que vai estar lá na urna para você votar. Então o problema é seu. Mas quem é realmente cristão, quem realmente é fato de verdade, homem, mulher de Deus, né? Que realmente pratica a palavra de Deus, não vai votar nenhum dos partidos da esquerda, nenhum dos políticos que fazem parte do partido da esquerda, por causa desses 8 motivos que eu vou falar para vocês. E esses 8 motivos são motivos de que a esquerda está com muitas leis aí, e essas leis são ao contrário da palavra de Deus. Estas leis também são ao contrário à família brasileira, a desvalorização da família que está atribuída a estas leis. Mas antes de eu falar sobre essas leis, eu quero falar um pouco sobre o livro de Gálatas, do capítulo 5, do versículo 19 ao 21, que vai abranger todo este assunto aqui. Diz bem assim no livro de Gálatas, no capítulo 5,
do versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Então essas aqui são as obras da carne. O que seriam as obras da carne? As obras da carne são aquelas obras que vai levar as pessoas à condenação. As obras da carne são aquelas obras que vai mandar muitas pessoas para o inferno. Vão perder a salvação. Vão perder a salvação. Mesmo sabendo que Deus é amor, mesmo sabendo que Deus ama, mesmo sabendo que Deus mandou o seu Filho, o único, Senhor Jesus Cristo, para morrer na cruz e nos salvar do inferno, mesmo assim, essas pessoas vão para o inferno. Então diz assim, do versículo 19, 20 e 21, vamos lá. As obras da carne, prostituição. Prostituição. Tem uma lei que eu vou falar sobre isso daí, que é contra a palavra de Deus. Impureza, lascívia, idolatria. Ah, crente, toma cuidado. Toma cuidado. Porque eu vejo muitos crentes, muitos cristãos, que me parece que estão idolatrando o Bolsonaro. Cuidado. Cuidado. Eu sei que vocês estão apoiando ele. Eu sei que vocês vão querer votar nele nas próximas eleições. Porque ele está pagando de um homem bonzinho. Mas vocês têm que tomar cuidado se isso já não tornou uma idolatria. Porque do partido da esquerda, do PT, nós temos umas pessoas, um grupo, né, que é conhecido como lulatria. Então eles adoram, eles idolatram o Lula. Tem que tomar cuidado se vocês crentes não estão idolatrando o Bolsonaro. Então a idolatria não fala só dos deuses deste mundo, das religiões, mas está falando também, como eu vou abordar um assunto dessas leis, então com certeza tem muitos aí que está idolatrando Bolsonaro. Cuidado, você pode ir para o inferno por causa disso. Feitiçarias, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca da quais vos declaro, como antes vos disse, que os que cometerem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então agora o que eu vou abordar aqui são as coisas semelhantes a essas obras da carne e que não herdarão o reino de Deus. Claro, quem foi votar nesses partidos está apoiando isso daqui. E se está apoiando isso daqui, porque com certeza não está salvo mais. Perdeu a essência do Espírito Santo. Então vamos lá então, meus irmãos, minhas amigas. 8 motivos para que um verdadeiro cristão não vote em nenhum partido da esquerda. Então vamos lá. Vamos falar desses 8 projetos que é ao contrário à palavra de Deus e vai destruir muita família. Vamos lá então. Primeiro projeto. O projeto de lei 7.187 do ano de 2014 seria a legalização da maconha. Essa lei pretende legalizar a plantação, o cultivo, a colheita, a produção, a aquisição, o armazenamento, a comercialização e a distribuição de maconha e seus derivados, e dá outras providências. Libera a plantação em residências, além do cultivo para o uso medicinal e recreativo. Então essa lei é a liberação
da maconha. O autor dessa lei é o deputado Eurico Júnior, do Partido Verde, lá de Rio de Janeiro. Vamos ver o que a Bíblia fala com relação a esta lei, lá no 1 Tessalonicense. Vamos ver lá, 1 Tessalonicense, do capítulo 5, versículo 6 até o 8, vou ler. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiamos e sejamos sóbrios. A Bíblia nos ensina que nós não temos que dormir, nós temos que ser vigilantes, nós temos que ser sóbrios. O que é uma pessoa sóbria? É uma pessoa sã em consciência, sóbrio. E não uma pessoa totalmente maconhado, ou até mesmo com um monte de bebida. Mas vamos falar da lei. Já imaginou você trabalhando com maconheiro, com pessoas que estão lá usando droga? Já imaginou o seu filho chegando em casa com os olhão estralado porque fumou maconha? Já imaginou os amiguinhos na frente da sua casa, de seus filhos, dos nossos filhos, usando entorpecente em frente à sua casa, dentro da sua casa? Eles acham que legalizando a maconha, vai acabar com o tráfico de drogas. Não vai acabar. Você que é maconheiro, agora vamos falar do maconheiro. Você que é maconheiro, que está me assistindo, você sabe do que eu vou falar. Eu já fui maconheiro. Você sabe muito bem o que eu vou lhe dizer. Se a gente fuma maconha demais, vai chegar uma hora que o teu cérebro ele vai tão acostumar de tanto se fumar maconha, que ele nada mais, nada menos vai virar apenas um charutão na sua boca. Você sabe disso, você que é maconheiro, que está me assistindo. E o que vai acontecer? Você vai partir para uma dose mais forte. A maioria hoje que usa o crack, eles já usaram maconha antes. Hoje, eles dispersam a maconha porque estão viciados no crack. Por quê? Porque a maconha não fez mais efeito. Então significa que não vai acabar com o tráfico de drogas. Porque mesmo você comercializando a maconha, mesmo com a liberação da maconha, a pessoa que usa droga, ele gosta de sentir emoção na pele. Eu estou falando isso porque eu sei, porque eu vivi isso daí. Ele gosta de correr risco. Aliás, quando falaram dessa lei, nessa época eu era maconheiro. Eu tinha falado para os meus amigos que usavam maconha comigo, eu falava, eu sou contra isso daí. Porque eu gosto de emoção, de adrenalina. Quem é maconheiro de verdade sabe do que eu falo. Então veja que a Bíblia fala que nós temos que ser sóbrios. Então já está indo ao contrário da palavra de Deus. E ainda diz mais assim, porque os que dormem de noite. E os que embebedam-se de noite. Então não fala só da bebida. Podemos falar os que se usam drogas e maconhas de noite, se usam à noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestidos-nos da couraça da fé e da caridade, ou seja, do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Então eles querem legalizar, né, o cultivo da maconha, a comercialização da maconha. E aí você, que tem filho, que tem filha, né, amanhã ou depois você vai acabar encontrando com eles fedendo maconha. Não vou conseguir trabalhar direito, porque não tem esse negócio, eu trabalho direitinho. Não trabalha direito. Vai ser um atraso na vida deles. Vai ser um atraso na vida deles. É uma destruição com os nossos futuros jovens. Segundo a lei, o projeto de lei número 4.211 de 2012 regulamenta a legalização da prostituição como atividade profissional. O autor tinha que ser deputado Jean Willis, do PSOL, do Rio de Janeiro.
Ele entrou com uma ação na época, ele entrou com essa lei, que inclusive está engavetada, para que a prostituição se torne uma atividade profissional que tenha carteira registrada. Já imaginou uma família que tem um pai, uma mãe, que tem uma filha, só porque ela não consegue um emprego, aí ela resolve se prostituir de carteira assinada. Uma mãe de família que não consegue emprego, aí cai uma lei dessa, ela é obrigada a se prostituir para trazer comida para dentro de casa. Isso acaba com a moralidade da família. Isso acaba com a moralidade de uma mulher. Faz com que muitas mulheres, sabe, é sem comentário. Então já vou direto pelo que a palavra de Deus fala sobre esta lei. E eu separei 3 livros para ler. Então vamos ver no 1 Coríntios, do capítulo 6. Vamos lá. 1 Coríntios, no capítulo 6. O que a lei, o que a Bíblia fala sobre essa legalização da prostituição como uma atividade profissional? Então vamos lá, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-eis, membros de uma meretriz, ou seja, membro de uma prostituta, não por certo. Então, a palavra já está reprovando. Ou não sabeis o que se ajunta com a meretriz ou com a prostituta, faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, 2 numa só carne. E nós vimos aqui em Gálatas, no capítulo 5, que a prostituição, a pessoa que vai se prostituir, que dá o corpo por dinheiro, que se vende por dinheiro, se prostitui, seja por dinheiro ou seja, até num namoro também que seja, no noivado também que seja, praticou a prostituição, nós vimos lá em Gálatas, que esses não herdarão o reino de Deus. Ainda tem mais assim ainda. Vamos lá comigo, lá no Romanos, no capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Eu estou esfolhando aqui. Romanos, capítulo 1, versículo 21. Eu vou ler o 21 até o 27. Olha só. Romanos, capítulo 1, versículo 21. Vamos lá. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Não é, senhor Jean, senhor, né, Jean. Aliás, pulamos. Não é nem o Romanos, me perdoe. Não é nem Romanos. Na verdade, seria Oséias. Ah, é verdade. Na verdade, seria Oséias. O Romanos é o terceiro. Me desculpe aqui. Na verdade, seria Oséias. Vamos lá, então, para o livro de Oséias. Isso. É Oséias do capítulo 5. O que Oséias do capítulo 5 fala sobre a prostituição? Não querem ordenar as suas ações, a fim de voltarem para o seu Deus, porque o espírito da prostituição está no meio deles e não conhece o Senhor. Esse que a Bíblia fala, o espírito da prostituição, é o mesmo também do que uma idolatria. Mas esse mesmo espírito da prostituição é o mesmo demônio que dá a ideia a esse deputado para criar essa lei de que a prostituição se torna, né, como nós vimos aqui, uma atividade profissional. E ainda tem cristão, crente, que vai votar num partido da esquerda, né, para que a prostituição, para que também a maconha seja liberada.
Você quer votar ainda? Então vamos lá. Então vamos agora para o terceiro projeto de lei, que é número 134 do ano de 2018. Uma simples opinião ou até um versículo bíblico contrário à ideologia de gênero e militância do LGBT+, passa a ser crime com pena de 1 a 5 anos de prisão. Ou seja, eu, que prego a palavra de Deus, os pastores de verdade, que estão no altar, pregam a palavra de Deus, eles não podem abrir a Bíblia, nem falar sobre o homossexualismo, que é contrário à palavra de Deus. Nem pode nem expressar nem a sua própria opinião. Ele é obrigado a aceitar. Porque se ele não aceitar, ele se torna um criminoso e a pena para isso seria de 1 a 5 anos. Mas quem é homem de Deus de verdade? Quem prega realmente o verdadeiro o evangelho vai passar por cima dessa lei. Porque esta lei aqui é contra a palavra de Deus. Esta lei aqui é contra tudo aquilo que Deus tem feito. É abominação aos olhos de Deus. E nós vamos pregar sim. Se depender de mim, enquanto eu estiver no altar, enquanto eu tiver a essência do Espírito Santo, eu vou pregar sobre isso sim. Não me importa se eu vou ser preso. Não me importa se eu vou ficar 1 ano, 5 anos. Não me importa. Mas eu vou pregar sempre, porque Deus manda pregar e eu vou pregar. E aqui está os versículos bíblicos contra esse daqui. E sabe de quem que é essa iniciativa? Do Conselho dos Direitos Humanos. Então, os direitos humanos, eles querem apoiar um projeto de lei, né? Aonde eles vão ficar defendendo o LGBT. Os direitos humanos também já defende bandido, né? A verdade é essa, os direitos humanos defendem bandido. Pode até ver. Lembra na época lá, esses tempos aí que a polícia lá entrou na favela e matou um monte de bandido? Os direitos humanos caiu em cima. Querem resposta. Mas os direitos humanos não foi lá ver o problema das crianças e daquelas professoras que foram mortas e trucidadas pelo aquele homem que meteu facão em todo mundo. Vê se os direitos humanos fez isso. E agora os direitos humanos está dando uma iniciativa, né, de que nós não podemos ter opinião, não podemos nem ler o versículo bíblico contra essa abominação que é o homossexualismo. A abominação aos olhos de Deus. E eu vou provar para vocês. E aqui, e vamos parar com esse negócio de julgar, porque aqui vem aquelas bobeirinhas dos não julgueis. Meu irmão, aprenda o que é julgar, para depois vir aí e reclamar aí nos comentários, ok? Então vamos lá, Levítico, vou ler o livro lá primeiro, Levítico, do capítulo 18. Vamos ver o que o Levítico fala sobre essa lei, né? Que os direitos humanos, quer aprovar. Vamos ver o que o Levítico fala. Levítico, vamos ver. Levítico capítulo 18. É tudo na palavra de Deus, irmão. Tudo na palavra de Deus. Olha lá. Levítico. Olha só. Levítico capítulo 18, versículo 22. Olha o que Deus fala com esta lei e essas pessoas que praticam o homossexualismo e a toda essa militância. Você vê que não virou mais um grupo, virou uma militância do LGBT. Diz assim: com varão te não deitarás. Varão na Bíblia significa homem. Com homem não te deitarás, como se fosse mulher. Abominação é. Então Deus já está abominando homem com homem, mulher com mulher, sem falar daqueles filmes pornô, né? Que tem mulher que transa até com animais. Tudo isso daqui é abominação. É abominação. Quer ver? Vamos lá então. 1 Coríntios. Vamos lá no que eu ia ler mesmo, Romanos.
Vamos lá no Romanos, no Romanos 1. Eu estava indo lá no Romanos, né? Então vamos lá para o Romanos 1. O que o livro de Romanos fala sobre esta lei que estão querendo apoiar, né? Que estão querendo até nos calar para não falar. Vamos ver o que o livro de Romanos fala. Romanos, capítulo 1, versículo 21 a 27. Então vamos lá. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Antes, em seus discursos, né, porque são cheios de falar, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, se tornou obscuro. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Isso é loucura que eles estão fazendo. E mudaram, olha só, e mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências. Quando tem o homossexualismo, quando está tendo essa turma toda aí, é porque Deus já entregou eles às infames. Deus os entregou, Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira. A verdade é que quem pratica o homossexualismo, que está essa militância do LGBT, eles estão mudando a verdade de Deus. Quem apoia essa lei, pastores, que tem pastores agora, que para mim nem é pastor, mas colocam como pastores homossexuais pregando no altar. Criaram até uma igreja de homossexual. Estão mudando a mentira de Deus. Está aqui, Mudaram a verdade de Deus em mentira. Tanto é que essa palavra aqui, eu vou falar ela lá no finalzinho de uma outra lei, que vai bater com essa daqui. E honraram e serviram mais a criatura, olha só, a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então, aí a Bíblia fala, pelo que Deus os abandonou, as paixões infames. Então esse negócio de homem com homem, mulher com mulher, é tudo por amor, não é amor não, é uma paixão infame, isso não é amor. Não é amor, é abominação aos olhos do Senhor. Vocês estão vivendo uma paixão infame. E os direitos humanos quer nos impedir a falar sobre isso? Não vai me impedir, não. Porque até as suas mulheres, mudaram o uso natural, do contrário à natureza. As mulheres que são natural mudaram, foram ao contrário à natureza, como muitos homens também. E semelhantemente, também os varões, os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para os com os outros, varão com varão, ou seja, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E qual seria a recompensa para essas práticas do homossexualismo? Vocês que falam que é o amor, então vocês vão morrer com esse amor, sabe para onde? Para o inferno. Não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. E tem mais ainda. Tem mais ainda no 1 Coríntios. Vamos lá no 1 Coríntios, no capítulo 6. Por isso que eu preferi pegar mesmo através da Bíblia, para não dizer que a gente, vocês estão me julgando. Não, não é julgação, não. Está na Bíblia mesmo. Está na Bíblia. Louco é aquele que fala que tem que mudar a Bíblia. Vai nessa. Você já perdeu a salvação, só de pensar. Diz assim, no 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 15 ao 17. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tanto o seu corpo como o meu corpo é membro de Cristo. Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-eis em membros de uma meretriz?
Porque eu tinha lido sobre isso, sobre a prostituição. Ou não sabeis, né? Porque é a mesma coisa. Seria... Então, agora vamos para o 21, 27, certo? Romanos... 1 Coríntios 6, 9 ao 11. Então você vê que isso aqui é uma prostituição. Então vamos para o 9 e 11. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis. Olha só. Olha as qualidades dessas pessoas. Os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados. Sinceramente, há um cara aí que diz que tem que mudar tudo a Bíblia. Ele vai ter que estudar milhões de anos para mudar tudo isso aqui, porque tudo quanto é versículo de Bíblia fala sobre os efeminados, homossexualismo, efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes e nem os roubadores, mais uma vez fala, herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido. Mais haveis sido lavados, mais haveis sido santificados, mais haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Se arrepender de tudo isso daqui, né, você tem chance de ser salvo. Mas enquanto você tiver com essa lei, né, e eu não falar contra essas abominações, então seria que eu poderia estar compactuando com tais coisas. E ainda assim, tem cristão que apoia, porque é amor, porque todos somos filhos de Deus. Não, a Bíblia não fala que todos somos filhos de Deus. A Bíblia fala assim, que todos nós somos criaturas de Deus. Agora, para você se tornar filho de Deus, você tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Amar o próximo como a ti mesmo, certo? Para se tornar o filho de Deus. Ser temente a Deus e viver como a palavra de Deus nos ensina. Amém? Quarto projeto de lei, que seria a lei 9.208 de 2017. Projeto Escola Sem Religião, promove o ateísmo e proíbe o ensino sobre a existência absoluta de Deus. Sabe quem que é o autor? Novamente, o deputado Jean Williams. Ele está criando esse projeto de lei para que a gente, para que as professoras, para que o professor cristão, para que ele não possa falar sobre a existência de Deus nas escolas. Será totalmente proibido de você pregar, bem que na sala de aula não se prega, eu digo assim porque é a minha forma de dizer, mas você está totalmente proibido de falar da existência de Deus. Você vê que o cara é tão endemoniado, eu já chamo um cara desse de endemoniado, o cara já se entregou à infame mesmo. Já se entregou. Você vê que essas leis que ele criou aqui, ó, eu li 2 leis dele aqui, tem mais ainda. É tudo ao contrário da palavra de Deus. E a gente que conhece a Deus, nós que conhecemos as Sagradas Escrituras, nós temos que ensinar sim, falar da existência de Deus sim. Seja na escola, seja no trabalho, seja na rua, seja onde for, dentro do ônibus, nas filas, seja onde for, a gente tem que falar sobre a existência de Deus. Quem é esse cidadão que quer criar uma lei que proíbe o ensino sobre a existência absoluta de Deus? Sabe o que no livro de Jó fala? Vamos ver o que no livro de Jó fala? Deixa eu procurar aqui. Livro de Jó. Vamos ver o que o livro de Jó fala.
mesmo assim, o cara, eu estou provando o quanto eles estão indo ao contrário da palavra de Deus. Jó, capítulo 21, 22, diz bem assim: porventura, a Deus se ensinaria a ciência, a ele que julga o excelso? Porventura, nós não temos que ensinar a existência de Deus? De que toda essa ciência, a inteligência, já não vem de Deus? Então, mais uma vez, senhor deputado, assim como os direitos humanos, que eu acabei de ler, que dá uma pena de 1 a 5 anos de cadeia, se eu falar sobre a ideologia de gênero, sobre a militância contra o LGBT, já dá cadeia, então pode vir me buscar com a viatura aqui na frente, porque eu não vou parar. E também não vamos parar de falar sobre a existência absoluta de Deus. E aí, se eu descobrir numa escola onde um dos meus filhos estiver acontecendo esse tipo de lei, eu vou tirar o meu filho imediatamente, se eu não processar amanhã ou depois o governo do estado por causa disso, ou até mesmo a prefeitura, se a escola for da prefeitura. Projeto de lei, o quinto projeto, 8.082, que ele promove a legalização do aborto até a 12ª semana de gestação. Aborto é crime. Quando a mulher comete o aborto, ela está matando já uma pessoa de dentro dela. A partir do momento que ela sabe que tem uma criança dentro da barriga e comete um aborto, é crime. E tem gente que apoia o aborto. Inclusive, tem um líder religioso, que é o Bispo Macedo. Para mim, virou um homem conhecido como um líder religioso, o Bispo Macedo. Eu mesmo já ouvi ele falar sobre isso. E ele apoia absolutamente o aborto. Ele apoia. Quer dizer, ele está com uma mente de um cidadão criminoso. Porque é crime. Há casos de mulheres que são violentadas, que são estrupadas, né? E muitas das vezes, algumas engravidam por conta de um estupro. E ela vai rejeitar aquela criança, então ela vai passar por um processo de aborto. Mas não vai deixar de ser crime, vai cometer crime do mesmo jeito, vai matar uma criança, vai matar um ser humano do mesmo jeito. Já vai ser um sangue derramado nas próprias mãos, e que vai levar a condenação ao inferno dos mesmos jeitos. É um homicídio, é um homicida, é um assassino, é uma assassina, independente do que for. Então a legalização do aborto é crime. E sabe de quem que é esse projeto? Novamente, autor, deputado Jean Willis, do PSOL, lá do Rio de Janeiro. Ele está com o projeto de lei para que seja legalizado o aborto. Mas vamos ver o que a Bíblia fala sobre a legalização do aborto? Vamos ver? Livro do Êxodo. Vamos lá no livro de Êxodo. Lá no início do Antigo Testamento. Êxodo, capítulo 21, do versículo 22. Se alguns homens pelejarem e ferirem uma mulher grávida e forem causar de que aborte, porém se não houver morte, certamente aquele que feriu será multado, conforme que lhe impuser o marido da mulher, e pagará diante dos juízes. Ou seja, né, a morte, ou até mesmo multa, ou até mesmo vingado. Então, o aborto é crime. O aborto é crime. Matou uma criança, se torna um assassino. Quem faz o aborto é o mesmo que mata
Quem faz o aborto é o mesmo que comete homicídio. E o camarada aqui querendo legalizar e um líder religioso diz que apoia. Sexto projeto. Projeto de lei e ideologia de gênero nas escolas. Essa ideologia afirma que ninguém nasce homem ou mulher. O autor desse projeto, Fernando Haddad, do PT. Inclusive, ele estava já querendo distribuir uma cartilha da ideologia de gênero nas escolas. Se um dia eu encontrar na biblioteca da escola onde um dos meus filhos tiver uma cartilha dessa, eu vou processar o governo do estado e, se for da escola da prefeitura, vou processar a prefeitura. Porque isso aqui também é ao contrário à palavra de Deus. Eu tenho 2 filhos homens e quero que eles sejam homens e pronto, e você é homens e pronto. E acabou. Não é esse projeto de lei dessa turma, dessa escória, desses filhos de Satanás que querem decidir o sexo dos nossos filhos. Quem são eles? Quem estava apoiando eram muitos deputados. Eu andei pesquisando alguns deputados que apoiam, os filhos deles estão tudo grandinho já. Aí fica fácil mesmo de apoiar. Fica fácil. Agora, às vezes eu me pergunto, por que eles apoiam tanto essas leis? Ou porque eles vivem essas leis, ou porque tem gente da família deles que estão vivendo isso daqui e eles precisam de uma lei para que eles possam ser aceitos na sociedade. Essa que é a verdade. Ideologia de gênero. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre esse projeto de lei que é ao contrário à palavra de Deus. Então vamos ali comigo, então, mais para frente aqui do Êxodo, no livro de Deuteronômio. Livro de Deuteronômio. Estou mostrando aqui através da Bíblia. Por isso que, olha, irmão, tem que ler a Bíblia, você tem que ver aqui, buscar tudo na luz da Bíblia. Deuteronômio, capítulo 22, no versículo 5, ele fala assim. Olha só. Não haverá trajo de homem na mulher, e não vestirá o homem veste de mulher, porque qualquer que faz isto, abominação é ao Senhor teu Deus. E aí, o que era candidato à presidência, criando uma abominação no nosso meio. Abominar os olhos de Deus. Fazer com que os nossos filhos resolvam escolher o seu sexo. Imagine, um dia você sai de casa para trabalhar, dá um abraço no seu filho, dá um abraço na sua filha. Aí no mesmo dia você volta para casa à noite, aí você encontra ao contrário do que você fez antes de trabalhar. O seu filho vira mulher, né? E a mulher e a filha vira homem. Isso é abominação aos olhos de Deus. E tem cristão que vai votar ainda nesses partidos da esquerda que querem aprovar a ideologia de gênero. Sétimo projeto. Esse aqui é muito forte. Projeto de lei que torna a pedofilia um ato legal, o sexo com criança. Está ouvindo muito bem. O projeto de lei que torna a pedofilia um ato legal com criança. Fazer sexo com criança a partir de 12 anos deixará de ser crime. Então, o cara que é pedófilo, ele tem que pesquisar bem a criança, ele tem que ser dos 12 anos para cima para que não se torne crime. Dos 11 anos para baixo se torna crime. Autor, senador Sarney.
começou com ele. E sabe quem que trabalha fundo, fortemente, para que se torne lei, essa lei legal? Adivinhe quem? Deputado Jean Willis. Sinceramente, eu acho que o Ministério Público, eu acho que até a própria polícia, a investigação, deveria investigar esses tipos de pessoas que tornam essas leis. Porque, pessoal, pensa comigo. Se você é um deputado, é um prefeito, é um vereador, seja o que for, você resolve criar uma lei. Quando você se cria uma lei, ou porque você quer viver essa lei, que você precisa viver dessa lei, junto com as pessoas, ou porque você já está cometendo algo fora da lei e quer fazer algo, e quer criar essa lei para que não se torne crime. Sinceramente, tanto o Sarney como o Jean Willis, eu acho que eles estão praticando pedofilia. Acredito que eles estão praticando pedofilia. É impossível uma pessoa que não pratica pedofilia querer um projeto de lei desse. Eu creio que eles estão praticando pedofilia. Alô, Ministério Público. Para quem está procurando que essa lei se torne legal, estão praticando pedofilia. José Sarney está praticando pedofilia. Jean Willis também provavelmente está praticando pedofilia. E mais aqueles que apoiaram também estão praticando a pedofilia. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre a pedofilia? Ao contrário da palavra de Deus, veja que essas leis aqui é tudo condenação ao inferno. Então vamos lá comigo no livro de Romanos, do capítulo 1. Vamos lá comigo lá no Novo Testamento. Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, do versículo 31. Vamos ver o que ele fala? Nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Viu? Já tá detonando com o Sarney aqui, com o Jean Willis novamente. A Bíblia já está apontando o erro deles, que são pessoas, sabe, irreconciliáveis, que não têm misericórdia com as crianças, com os nossos filhos. Vocês estão praticando a pedofilia. Tem mais. 2 Timóteo. Vamos lá, para o 2 Timóteo, do capítulo 3. Olha só, 2 Timóteo, capítulo 3. O que a Bíblia fala sobre a pedofilia? Está tudo na Bíblia, irmãos. Tudo na Bíblia. Capítulo 3, versículo 2 e 3. Olha só. Sabe, porém, isto, né? Sobre a pedofilia. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, olha só, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Para com os bons. Veja que, olha só, tudo ao contrário à palavra de Deus. Tudo ao contrário. Vamos mais ainda. Sabe o que Jesus fala sobre isso daqui? Sobre a pedofilia? Quer ver? Vamos lá comigo no livro de Mateus 18. Por isso que eu estou lendo a palavra de Deus, pessoal. Eu separei tudo aqui, eu podia ter separado mais coisa. É muita coisa na Bíblia. A Bíblia é a luz de tudo. Está tudo aqui.
Mateus capítulo 18, versículo 6. Olha o que Jesus fala, pedófilos, né? Porque para quem está apoiando essa lei, está cometendo pedofilia. Está cometendo sim pedofilia. Mateus 18, versículo 6. Olha só. Mas qualquer palavra da boca do Senhor Jesus, mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos, que creia em mim, melhor que fora que se lhe pendurasse ao pescoço um mó de azenha e submergisse nas profundezas do mar. Então esses pequeninos que Jesus está citando aqui, com esta lei, então vamos falar sobre as crianças. Então é melhor realmente que você, sabe, que realmente você, sei lá, se pendure algo no pescoço e se joga nas profundezas do inferno de vez. Mais uma vez eu digo, o cara que está com esse projeto de lei, tornando uma pedofilia um ato legal, que não torna crime contra crianças a partir dos 12 anos, está cometendo pedofilia. O Ministério Público deveria, né? Deveria investigar isso. Tanto o José Sarney, como também o deputado Jean Willis e os demais que estão aí. Certo? Daqui a pouco eu vou ler aqui um comentário do irmão aqui. O 8º projeto de lei, né? Que seria a lei 5.002 do ano de 2013. Dá direito à mudança de sexo, custeada pelo SUS, para as pessoas de todas as idades, inclusive as crianças. Quem que é o ator de novo? Deputado Jean Willis do PSOL. Quer dizer, um projeto de lei onde qualquer pessoa ela pode fazer a mudança de sexo custeada pelo SUS. Vamos ver o que a Bíblia fala? Apenas um único versículo, que não precisei procurar mais nada. Lá no início de Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Esse aqui é o suficiente de que estão blasfemando contra Deus e de que querem destruir a família e desmoralizar a família, destruir os nossos filhos. Esse projeto de lei que querem fazer, que querem liberar, custeada pelo SUS, a troca de sexo, é a mesma coisa quando se torna o homossexualismo. Gênesis 1, 27 já diz tudo. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Quer dizer, já estão tirando a imagem de Deus. Macho e fêmea os criou. Acabou. Macho e fêmea os criou. Deus criou homem para ser homem, mulher para ser mulher. Deus não criou homem com homem e também não criou mulher com mulher. Deus criou homem e mulher. Certo? Deus criou, e disse Deus, no versículo 26, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Fazer homem. Homem é homem, mulher é mulher. Casamento abaixo da bênção de Deus é casamento com homem e mulher. Casamento amaldiçoado, mulher com mulher, homem com homem. Por isso que não é amor, é paixão infame. É tudo ao contrário à palavra de Deus. Então esses são os 8 motivos que eu falei para vocês, que é o contrário à palavra de Deus. E está aí na descrição do vídeo. Você que entrou agora, está aí na descrição do vídeo,
a lei, né? A lei, tá tudo certinho aí. Tá aí na descrição do vídeo, a lei, e também está aí a lei, além da lei, os versículos bíblicos que eu acabei de ler. Então, o primeiro projeto, para dar um resumo geral, que seria contra a palavra de Deus, que é o primeiro projeto do deputado Eurico Júnior, é a liberação da maconha. O segundo projeto seria a legalização da prostituição como uma atividade profissional contra a palavra de Deus. O terceiro projeto, que é o Conselho dos Direitos Humanos, que impede de que nós que nós venha ter uma simples opinião ou até o versículo bíblico contrário à ideologia de gênero e militância do LGBT, que passa a ser crime. Então está indo contra a palavra de Deus também, porque nós temos que falar a verdade, nada mais além do que a verdade. Falei também sobre o quarto projeto, que é um projeto escola sem religião, em que o deputado Jean Willis não quer que a gente fale sobre a existência absoluta de Deus. E no livro de Jó provou que nós temos que ensinar. Quinto projeto, né, que torna a legalização o aborto, né, do deputado Jean Willis também. E eu vi que é crime isso daí. Quem apoia também se torna criminoso. É a mesma coisa que matar, é a mesma coisa que dar um tiro, é a mesma coisa que meter uma facada numa pessoa. Aí eu falei sobre a ideologia de gênero nas escolas, do Fernando Haddad, que também é contra a palavra de Deus, abominável ao Senhor, certo? E também o projeto que se torna pedofilia, né, como um ato legal. Também li sobre isso daí, que é o sétimo projeto, né, do senador Sarney e do deputado Jean Willis. Para mim, esses dois são pedófilos. E o projeto de lei, né, que o deputado Jean Willis quer que façam a mudança de sexo custeada pelo SUS. Então se veja que tudo que eu falei aqui, meus amigos, foi através da palavra de Deus. Então não é questão que a gente está julgando, criticando. Nós estamos falando da palavra de Deus. Está tudo ao contrário da palavra de Deus. O homossexualismo é a palavra de Deus. A prostituição é contra a palavra de Deus. O aborto é contra a palavra de Deus. A legalização da maconha também é, porque nós vimos ali que nós temos que estar vigiantes, sóbrios. Por isso que lá em Gálatas nós vimos as coisas da carne semelhante. Assim como a bebedeira é semelhante de que usar drogas, dá na mesma. Tem que estar sóbrio. Então vai perder o reino de Deus, vai para o inferno. E essa turma toda aqui, meu amigo, se eles não se arrependerem de seus pecados e não se converterem ao Senhor, eles vão tudo para o inferno. Tudo para o inferno. O que eles não fazem para ter o poder? Não é verdade? Eu quero ler aqui vou dar uma lida aqui no Haroldo dos Santos, tudo bom? Boa noite. Deixa eu ver o que ele escreveu aqui. Olha, se tem gente que apoia o aborto, para mim, esse não é gente do bem. Mulher, quando está gestante, ela está gerando uma vida. E vem este. Olha, eu já vou falar assim, vagabundo sem coração. Um cara desse e fala que é pastor, ele fala em Deus, não pode nem lembrar em Deus, né? Eu dou o meu nome, Haroldo Martins dos Santos. Dá um abraço. Um abraço, amigo. 3 beijos, né? Você falou aqui, né? Santos, dá um abraço. É verdade, Haroldo Santos. É verdade. O que você falou é verdade. Como que eu vou falar de Deus se Deus é amor? A Bíblia nos ensina que nós devemos amar o próximo como a ti mesmo. E a Bíblia também nos ensina da seguinte forma: quando você tem uma vida com o Senhor Jesus, uma vida de verdade com o Senhor Jesus, você passa a amar as pessoas, independente de quem for, seja de um credo religioso, se é negro, se é cor-de-rosa, se é homossexual, se é gay, entendeu? Se é prostituta, certo? Se é cantor ou não cantor, não interessa. Ele ama. Por que ele ama?
Porque ele tem o Espírito Santo dentro dele, ele tem o Senhor Jesus, então ele se torna luz. Então ele ama as pessoas. Ele ama. Assim como Deus também nos ama. Deus ama todo mundo. Só que nem todo mundo quer o amor de Deus. Aí o que acontece? Como o Haroldo falou, se o pastor, ele apoia um bispo, ele apoia o aborto, então ele não pode falar de Deus, porque aborto é crime. O aborto é crime. Certa vez eu estava lendo uma passagem aqui, que Jesus, mais ou menos assim, Jesus estava confrontando ali contra os religiosos da época, contra os fariseus. Aí Jesus pegou e jogou na cara deles a seguinte coisa. Ué, vocês falam que seguem a lei de Moisés, mas mesmo assim procuram me matar. Por que Jesus falou assim? Porque na lei de Moisés tem os 10 mandamentos. E nos 10 mandamentos diz que não matarás. Então como que esses fariseus estão praticando a lei de Moisés, sabendo que eles estavam procurando matar Jesus? Porque se você descumprir uma lei dos 10 mandamentos, descumpriu uma lei, você já está descumprindo os outros 9. Está entendendo? Se você está cumprindo os 10 mandamentos, mas não ama o próximo, já era. Você não está cumprindo os 10 mandamentos. Por isso que a pessoa que age dessa forma, que apoia o aborto, apoia a legalização das drogas, a prostituição, a pedofilia, são pessoas que já se entregaram aos infames mundanos. Pessoas que estão com seus corações negros, cheios de corrupção, uma doença espiritual. Pessoas que se morrerem dessa forma vão diretamente para o inferno. Nem os seus nomes vai estar escrito no livro da vida. Vai chegar o momento, como diz o Apocalipse, que vai ser aberto os livros e vai falar de nomes. E aqueles que não forem encontrados os nomes no livro da vida, já vai direto para o lago de fogo e enxofre. Não terá nem o direito de passar pelo tribunal. E infelizmente, Haroldo, o Sérgio Fernandes que está me assistindo, o Wagner Oliveira, o Paulo dos Anjos também que tá junto comigo me assistindo. Infelizmente, a Roseli também que entrou para assistir e os demais aí. Infelizmente, tem muitos cristãos que se dizem crentes, que falam que ama a Deus, que dá glórias, aleluia, ao Senhor, vai votar nesses partidos da esquerda. Porque esses projetos de lei aqui é do partido da esquerda. Está aqui o projeto de lei. Tem uns rabiscos aqui, porque eu marquei os versículo por versículo. Mas você pode pesquisar até aí no Google. Você pode pesquisar. Tá ali, aí mesmo aí mesmo aí no status e no vídeo, tá aí mesmo, lei por lei. Você pode ir lá, vai lá no Google lá, projeto de lei 7187. Você vai ver, vai falar exatamente o que está aqui. São pessoas que não têm convívio com Deus, não estão nem aí com Deus, não estão nem aí com ninguém, meu irmão. Por isso que eu falei desde o início, eu não estou aqui para ficar defendendo um lado político. Eu estou aqui para mostrar que quem é realmente, de fato e de verdade, servo de Deus, ama o Senhor de fato e de verdade, não vai mesmo, em momento algum, votar no partido da esquerda. Nenhum dos políticos no partido da esquerda, por causa disso daqui. Não é questão, porque ele é a favor do trabalhador, porque ele é a favor dali. Irmão, ele pode ser a favor do trabalhador, pode ser a favor de médico, pode ser a favor de tudo. Mas o problema não é ser a favor disso, de coisas boas, porque todo mundo vai falar de coisas boas. Mas o problema é essas leis que já estão na gaveta. Eles só precisam de gente deles lá para aprovar. Porque essas leis já estão na gaveta. Já está na gaveta. Se nós tivermos um presidente da esquerda e a maioria do Senado, tudo da esquerda, pronto, já era o projeto. Vai sair todos esses projetos. E aí eu,
que pregam a palavra de Deus. O meu amigo aqui também, o Sérgio Fernandes, que também ele é missionário, ele é pastor, prega a palavra de Deus. Os demais pastores que pregam a palavra de Deus, se nós falar, por exemplo, sobre o homossexualismo, pronto, já vão nos prender. Se não massacrarem nós dentro das igrejas até a morte. Por quê? Porque a gente não pode nem mais pregar a palavra de Deus contra o homossexualismo. Não é que nós somos contra eles. Nós não somos contra essas pessoas. Nós o amamos de fato e de verdade. Mas é meu dever, o dever do Sérgio Fernandes, que está me assistindo, e dos demais pastores e missionários do Brasil e do mundo, o nosso dever é alertar as pessoas de que essas tais práticas vão para o inferno, pessoas vão perder a salvação por causa dessas práticas. Então nós temos que alertar, para que amanhã ou depois chegarem e dizer: ah, ninguém me falou nada, Senhor. Eu não sabia disso, Deus. Então não tem como escapar. Então nós que pregamos a palavra de Deus, nós vamos pregar sempre contra isso daqui. Não só é por causa, não é porque por ser da esquerda, mas são coisas ao contrário da palavra de Deus. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós temos que ensinar, nós temos que falar a verdade, nós temos que mostrar a verdade. Por isso que eu falei desde o início ali, o primeiro projeto, que é a liberação da maconha, eu mesmo disse no início. Quando saiu esse projeto, eu estava usando droga nessa época. Muitos até ficaram alegres. Eu cheguei e falei para o pessoal que usava maconha comigo. Eles acharam até estranho chegar e dizer que eu mesmo sou contra. Porque na época que eu usava droga, eu não queria que essa lei fosse apoiada. Por quê? Porque quem é maconheiro, vou falar mesmo na voz do maconheiro, quem é maconheiro de verdade, usa droga mesmo de verdade, para ele fumar, sabe, entre aspas, fumar com gosto, entre aspas, ele quer passar por uma adrenalina primeiro. O prazer dele é passar por uma adrenalina. O prazer dele é descer numa favela, encontrar com um traficante armado, comprar a parada e tá caminhando de a pé e viaturas da polícia passando, sabendo que se eles parar você ali e vai te pegar no fragantão com a maconha ali, então é adrenalina até ele chegar na sua casa, no seu local onde ele vai fazer o uso. Então ele passa por muita coisa. Só de entrar uma adrenalina. Só de esperar o traficante para trazer é uma adrenalina, porque a qualquer momento pode ter um cerco policial, um tiroteio. Então é adrenalina. Então aí depois que ele passa por essa adrenalina, ele respira, ele vai e usa droga. Ele usa maconha. Ele respira. Agora tem maconheiro não, tem maconheiro que ele vai apoiar e eu quero. Tanto é que a vice do Haddad, que é a Manuela, do PCdoB, ela apoia totalmente, apesar que é do deputado Eurico Júnior do PV, mas ela também apoia totalmente a legalização da maconha, dizendo que isso vai acabar com o tráfico de drogas. Como que vai acabar com o tráfico de drogas? Como que vai acabar? Se liberar a maconha, vai ter que liberar o crack. Porque se liberar a maconha, tem os caras que usam crack, cocaína e os outros entorpecentes. Então, meus irmãos, tá aqui os 8 motivos. Quem é cristão de verdade não deve votar em nenhum partido da esquerda. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Se você tiver alguma dúvida sobre isso, me procure. Pode ser nos comentários ou ali no Messenger, certo? Me procure. Se quer saber mais, você que é da cidade de Campo Largo e que quiser me conhecer, eu sou o diácono da igreja Família Missionária, aqui no Itaqui, certo? Eu prego a palavra de Deus. Dia 27 estarei em Curitiba, na igreja Jesus Cura. Dia 27 agora, na igreja Jesus Cura, da pastora Leida, né? Ali perto do Ferraria, entre Ferraria e Curitiba ali. Eu vou estar lá pregando o Evangelho de Cristo. Você que é pastor, se você quiser me conhecer, se que não me conhece, quiser me conhecer mais sobre o Evangelho, pregar, eu estou aí também
à sua disposição, tá bom? Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que fique aí essas leis para você pensar e repensar em quem você vai votar agora para presidente, para governador, para deputado federal e estadual e também para senador, tá bom? Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.